Olá, meu nome é José Renato Florentino de Lima. Faço parte do PPG-SIM da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. Na disciplina de Didática da Matemática Francesa e Cognição Matemática, nos foi solicitada a aplicação de metodologia de resolução de problemas, tarefas matemáticas. Isso consistia em criar um plano de aula, e a criação do meu plano de aula é da disciplina de Matemática, que tem como base o 7º ano do ensino fundamental, e o conteúdo é expressões numéricas. O tempo estimado para a realização desse plano de aula é de 4 aulas. Como justificativa, nós temos: estudar expressões numéricas é importante porque desenvolve o raciocínio lógico, estabelece a base para conteúdos mais avançados e facilita a realização de cálculos no dia a dia. Isso aprimora a tomada de decisões e o desempenho acadêmico, além de estimular o pensamento crítico e a capacidade de análise, que são fundamentais em várias áreas da vida. Com uma base sólida, os alunos enfrentam desafios com maior confiança e competência. Como objetivo geral, nós temos: capacitar os alunos a desenvolverem habilidades de raciocínio lógico e matemático, proporcionando uma base sólida para a compreensão de conceitos mais avançados, além de prepará-los para a aplicação prática desses conhecimentos em situações cotidianas e acadêmicas, promovendo confiança e competência na resolução de problemas. Como objetivos específicos, nós elencamos 3. Primeiro, ensinar os alunos a interpretar e resolver expressões numéricas corretamente, promovendo a capacidade de pensar de forma crítica e lógica. Segundo, fornecer uma base sólida em operações matemáticas fundamentais, preparando os alunos para enfrentarem conceitos matemáticos mais complexos em anos posteriores. E terceiro, capacitar os alunos a utilizar expressões numéricas em situações diárias, como em cálculos financeiros, planejamento e tomada de decisões informadas. Como competência geral da BNCC, destacamos a competência 5, que diz: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolas, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzindo conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa competência nos chama muita atenção e está intimamente ligado com a nossa proposta, porque ela busca desenvolver realmente o senso crítico do aluno. E ela tem uma parte flexiva, e ela deseja disseminar as informações o mais amplo possível. Então, colocando o aluno como o destaque, o protagonista do seu aprendizado. E é exatamente isso que a gente busca desenvolver com esse nosso trabalho de hoje. Como competências específicas da BNCC para o componente curricular de matemática, nós temos a competência 2, que é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Competência 5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Como competência 6, nós temos enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, sejam elas gráficos, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. As habilidades de matemática previstas pela BNCC que envolvem o tema em questão são: primeiro, elas são do 7º ano, porque a gente escolheu exatamente do ano que a gente vai trabalhar. E nós temos a habilidade 06, que é resolver problemas com múltiplas etapas que envolvam a utilização de expressões numéricas, aplicando estratégias de simplificação e resolução de problemas. E a 09, resolver problemas que envolvam a aplicação das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, em expressões numéricas com números naturais. Como metodologia para desenvolver esse trabalho, nós vamos seguir exatamente o que é proposto por George Polya, que coloca 4 passos para serem seguidos e a gente vai tomar como base isso.
Então, primeiro, nós temos que ter a compreensão do problema. O primeiro passo é entender completamente o problema. Isso envolve ler atentamente o enunciado, identificar o que está sendo pedido, quais são os dados disponíveis e quais são as condições ou restrições envolvidas. Segundo passo, elaboração de um plano. Depois de entender o problema, o passo é desenvolver um plano ou estratégia para resolver o problema. Isso pode envolver a escolha de uma abordagem matemática específica, a identificação de fórmulas relevantes, a divisão de problemas em etapas menores, entre outras técnicas. Como terceiro passo, execução do plano. Uma vez que você já tem um plano pronto, agora é colocar em execução. Isso pode envolver cálculos matemáticos, testar diferentes soluções ou métodos, e seguir as etapas do plano de resolução de problemas. É importante realizar registro das atividades desenvolvidas pelos estudantes para análises posteriores. Quarto passo, revisão e reflexão. Depois de completar a solução, revisar o trabalho, verificar se a solução faz sentido, se atende aos requisitos do problema original e se é matematicamente correto. É importante criar uma reflexão sobre o processo que você seguiu e perguntar a si mesmo se há maneiras alternativas de rever o problema ou se há insights que podem, ganhar com o futuro, se poderiam ser úteis futuramente para outras pessoas. Como recurso didático, nós temos listas de exercícios. A questão da interdisciplinaridade, nós iremos trabalhar com a educação financeira, aplicando prática de conceitos de movimentação financeira pessoal, como depósitos, saques e saldos disponíveis. Na questão da contextualização, é importante a gente destacar que os problemas apresentados são uma ponte entre a matemática e a vida cotidiana, desafiando os alunos a aplicar conceitos como adição, subtração e frações em contextos práticos. Ao resolver as questões de Jander e Clarice, que essas são os personagens que são colocados nos problemas 1 e 2, os estudantes não apenas calculam saldos e quantidades de figurinhas, mas também desenvolvem a habilidade de raciocínio lógico e resolução de problemas. Essas atividades não só fortalecem a compreensão matemática, mas também incentivam uma visão crítica e analítica, preparando os alunos para enfrentar desafios do mundo real de forma eficaz e confiante. Os temas transversais que nós vamos trabalhar nesse trabalho são gestão de recursos, relações interpessoais e generosidade. Como critério de avaliação, a gente vai utilizar, como já foi mencionado, a avaliação será contínua, primeiramente, e será baseada no método de George Polya, seguindo os 4 passos descritos a seguir. Então, primeiramente, deve-se avaliar se o aluno compreendeu o problema proposto. Isso inclui verificar se ele identificou todos os dados fornecidos e a pergunta principal do problema. Além disso, é fundamental que o aluno consiga reformular o problema em suas próprias palavras, demonstrando assim seu entendimento. Na segunda etapa, nós temos aí a elaboração de um plano. E aqui avalia-se se o aluno desenvolveu uma estratégia lógica e coerente para resolver o problema. É importante que ele tenha traçado um plano com a sequência adequada de operações necessárias para chegar à solução. A terceira etapa envolve a execução do plano. Nessa fase, verifica-se se o aluno executou as operações matemáticas corretamente e se ele revisou a precisão dos cálculos realizados. A correta execução do plano é crucial para garantir que o problema seja resolvido adequadamente. Por fim, nós temos a quarta etapa, que é a revisão. Avalie-se se o aluno revisou a solução, verificando se todas as etapas foram concluídas corretamente. É importante considerar se a resposta final faz sentido no contexto do problema. Além disso, o aluno deve refletir sobre o processo de resolução, identificando possíveis melhorias ou correções. Passado todos esses passos, agora a gente chega de fato ao conteúdo, que ele é dividido em 3 partes, que é quando a gente vai colocar em prática, quando a gente colocou em prática com a aluna. Então, primeiro nós temos a descrição da atividade. Essa tarefa vai receber o nome Explorando as Expressões Numéricas, e o objetivo traçado é compreender o conceito de expressões numéricas, praticar a aplicação das regras de operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão, em expressões numéricas. O material necessário é papel, lápis e folha com problema proposto. O desenvolvimento se dará da seguinte forma: a atividade será executada de forma individual,
Primeiramente, será apresentado o método de resolução de problemas de GeoGeopolia, que consiste em 4 etapas, como mencionado. Cada uma dessas etapas será explicada detalhadamente e desenvolvida, com um tempo específico designado para a sua realização. Então, todos os passos que nós fomos colocando até o momento, a aluna teve acesso a essas orientações. Análise de tarefa, proposta e discussões dos resultados. Essa é a parte 2. E é aqui onde a gente apresenta o primeiro problema. O primeiro problema ele teve duração de 1 hora e 10 minutos, e a atividade, reforçando, foi desenvolvida com uma aluna do 7º ano do ensino fundamental, certo? Em cada etapa foi solicitado que, em caso de dúvida ou questionamento, ela pudesse comentar sobre o que achasse necessário, para poder, assim, ela ficar tranquila para resolver todas as situações. Então, aí nós temos a imagem que demonstra ela fazendo a atividade. Do lado, tem aí a capa inicial do nosso trabalho, onde nós conseguimos perceber as 4 etapas em cores diferentes. Logo abaixo, nós temos aí o enunciado do problema, que falava sobre Jander, que é um rapaz que estava querendo saber quanto ficou em sua conta, depois de ter feito um saque e alguns depósitos, e, inclusive, é colocada a situação de Pix, ou seja, uma questão totalmente contextualizada para poder trazer o aluno para o dia a dia dele, né? E para poder entender. Depois é apresentado como foi o passo a passo. A aluna destacou as palavras-chave para poder conseguir encontrar o melhor caminho para resolver a questão. Ela conseguiu identificar o que o problema estava tratando, a história que circulava esse problema, né? Que é importante fazer isso. Ela fez o cálculo para poder identificar o resultado final, tirou a prova desse cálculo, ok? E ainda fez desenhos para poder representar o problema em questão. Então, seguindo todas essas etapas, após isso, ela foi fazer o que estamos representando na última imagem, na 4ª imagem, que fica na direita, que no caso é a avaliação do problema 1, onde ela vai destacar se ela entendeu tudo, se ela compreendeu totalmente, parcialmente ou se não compreendeu. Isso em cada uma das etapas. Aqui no segundo problema, nós temos um problema envolvendo não dinheiro, mas sim uma quantidade de figurinhas. E aí já é um grau de dificuldade um pouco maior, porque eram 252 figurinhas, que Clarice tinha, e ela deu 1/4 para a sua prima Isabel. E aí a aluna teve que pensar e refletir como resolver essa situação, como ela iria trabalhar com essa questão dessa fração junto desse problema. E aí ela conseguiu desenvolver bem essa situação, como vai ser posto daqui a pouco. A aluna novamente escolheu palavras-chave, determinou exatamente a história que circulava, o problema principal, central, fez os desenhos, né? Embora ela tenha dito que tinha dificuldade na questão do desenho, mas conseguiu desempenhar essa função, tirou a prova real para verificar se o resultado estava correto, conseguiu fazer a expressão numérica, contudo, ela teve alguns problemas para poder seguir a sequência correta da expressão numérica, mas, como é uma questão que dá a possibilidade de resolução de várias formas, ela conseguiu achar o resultado sem necessariamente utilizar 100% as expressões numéricas. Ela organizou a expressão numérica, mas conseguiu achar o resultado. Contudo, e fica com essa ressalva, de quebrando algumas regrinhas a respeito da ordem de resolução da expressão. No final, ela preencheu novamente a avaliação, só que referente agora ao problema 2, para dar continuidade à atividade. Aqui nós temos a análise da transcrição de algumas das falas que nós tivemos no decorrer do trabalho. Bom, chegou aqui, ó, no seu aniversário, ganhou mais 80 de sua madrinha. O que é que você vai fazer? Somar com o valor de antes. Isso, com o valor que restou, não é isso? Perfeito. Aí ganhou 26 da sua irmã e deu 1/2 para a sua amiga Maria completar o seu álbum. 1/2, você sabe quanto é? 12. Isso, exatamente. E aqui do lado, mais uma parte de transcrição da fala, do diálogo entre eu como professor e a aluna. Se eu perguntar para você todas as figuras relativas desde o início, você conseguiu identificar? 258. Perfeito. Aí ela disse que dessa quantidade, ela deu uma parte à prima dela, né? Que foi quanto? Que foi referente a quanto? 1/4. Tu sabe o que significa 1/4? Tipo, o valor aí divide em 4. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Quanto ela tinha, né? 252, você me disse. Aí você teria que pegar o quê? O 252 e dividir por quanto? Então, como a gente pôde perceber, né, tivemos essa situação. E nas considerações finais sobre a atividade proposta e sua execução,
As atividades de resolução de problemas com a aluna do 7º ano utilizando o método de Jorge Polier mostraram progresso significativo em várias áreas do aprendizado. Houve desenvolvimento gradual na habilidade matemática e na aplicação do conceito prático. A aluna, apesar de desafios na fluência de leitura e interpretação de textos, melhorou com a orientação adequada. Notou-se uma crescente capacidade de identificar palavras-chave e raciocinar logicamente. Apesar das dificuldades nas etapas ou ordem das operações, ela mostrou flexibilidade e confiança, alcançando resultados satisfatórios. Essas atividades consolidaram seu conhecimento matemático, habilidade de leitura e interpretação, preparando-a para desafios futuros com maior confiança e habilidade. Então, é esse o meu trabalho, essas são as minhas considerações, espero que ela contribua para estudos posteriores. Muito obrigado e até a próxima.